Cada um no seu quadrinho. Alô Brasil, alô mundo! Mais um Cada um no seu quadrinho começando. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente, quem ouve o Cada um no seu quadrinho, viu que a gente estava comentando muito aí o tal do corte do Zack Snyder da Liga da Justiça que ia sair. Todo mundo meio pé atrás, porque o filme de 2017 foi aquela bomba, aquele desastre. Mas parece que o Zack Snyder conseguiu surpreender aí, pouco a pouco, chamou a atenção várias coisas no corte dele, e aí nisso eu acabei vendo uma postagem de um camarada que está aqui com a gente, que é o Caio Hansen, que vai se apresentar já para você, já vai dar seu bom dia, boa tarde, boa noite, que aí ele falando, assim como ele, vários amigos, os caras têm que ver o corte do Zack Snyder, tem muita coisa que são... Bom, eu confesso assim, que eu acho que tem seus prós e contras, eu realmente acho que o filme ficou melhor do que, obviamente, de 2017, que era uma bomba total. Ele conseguiu explicar coisas, explorar melhor o personagem, desenvolver melhor o personagem. A gente destaca aqui o personagem do Cyborg, que tem um ótimo desenvolvimento da trama. Você sai do filme e assim, podia ter um filme só do Cyborg agora. Queria ver mais esse cara. Então, dos pontos positivos. E aí, o que acontece? Mordeu uma língua, queimar uma língua. Acabou que todo mundo falou que não ia nem ver o negócio, todo mundo viu, todo mundo tá comentando. Só que aí eu chamei o Caio pra gente falar o seguinte dos quadrinhos da Liga da Justiça que marcaram a gente. Aqui no Cada um no seu quadrinho, a gente tem um episódio todo dedicado à Liga da Justiça do Kev Giff, do JMD Makes, que a gente fez aqui antes do filme estrear, com o André Videira, o professor André Videira, filho do Cordeiro. Inclusive, Caio, se você quiser citar essa liga aí também, foi muito importante. Eu sei que você andou também folheando ela recentemente. Mas, antes de mais nada, quero que você se apresente com vocês, Caio Hansen. Fala, rapaziada, eu sou o Caio Hansen, sou host dos podcasts Jogo Velho e TV de Tubo, do projeto Jogo Velho, que é uma revista independente, podcast, YouTube. A gente fala de nostalgia, de videogame, de televisão, nostalgia no geral. Tô aí produzindo conteúdo, falando de vearia. É isso. E assim, mano, não sei nem como é que o Caio arrumou tempo para gravar com a gente, porque eu vejo ele gravar podcast, todo dia ele tá participando de alguma coisa. Quando acabar a pandemia, então deve ser até pior, porque aí tem os próprios eventos presenciais que eu sei que tá com saudade de bater um papo em eventos, e tá no meio da multidão, no meio da galera. Qual é o endereço do Twitch, pra galera também quiser conhecer o seu trabalho lá? twitch.tv/Caio Hansen. Meu nome é Caio Hansen em qualquer rede social, é Caio Hansen, não sei me acha, Instagram, YouTube, qualquer coisa é /Caio Hansen. Acho que não tem outro Caio Hansen no Brasil, não, só tem eu. Vocês vão achar o desenho dele estilizado lá nessas redes. Esse desenho Pode é bom, crer. cara. Dizem que na TV você engorda, mas no desenho do Caio Hansen ele emagrece. Então, ó, vai lá. Então, mas eu era magro quando o desenho foi feito. O problema é que tem que atualizar o desenho, esse é o problema. Tá vendo? Nada com a pandemia aí para tirar a galera de forma, tá certo. É. Bom, Caio, e sua opinião aí? Você viu aí do nosso ponto de partida, foi postar uma postagem sua sobre o corte do Zack Snyder. Quer falar rapidamente suas impressões do filme? Cara, eu desgosto muito desse universo cinematográfico da DC, né? Por ser muito fã da DC. Eu sempre curti mais, um pouquinho mais DC do que Marvel. Não, nada demais também, eu gosto de tudo por igual, mas assim, cresci lendo mais DC. Desde aquele Batman vs Superman, que é bem ruim, tudo aquilo é muito ruim. Mas assim, por que eu fiquei impactado, cara? Primeiro que é um corte de diretor, né, cara? A gente já viu outros cortes de diretor de outras obras, a gente sabe que o cara tem aquela liberdade de contar a história dele no tempo que ele precisa. Ele exagerou um bocado, acho que é um defeito do filme, precisa de 4 horas para contar, mas se você assistir como série, e ele divide de forma episódica, funciona muito, cara. Inclusive, eu achava que a HBO Max devia liberar como série, funciona demais. E é óbvio que é melhor do que a versão do Joss Whedon, cara, porque o Joss Whedon, ele além de pegar um negócio no meio caminho, tentar... Cara, você imagina um negócio pensado para ter uma estética, para ter uma linguagem, e o cara mexe no meio, a chance disso dar certo é mínima, cara. E deu muito errado. Até porque o Zack Snyder tinha passado por uma tragédia mesmo, a filha dele tinha Sim, se sim. e tal. E aí parece que o Joss Whedon foi pela pega aquele cara dos Vingadores. Não pegaram nem um cara que era assim, sei lá, um cara que já fazia assistente de direção do Zack Snyder, alguém que já estava por dentro daquele planejamento que ele tinha. Foi assim, não, pega aquele cara que fez os Vingadores, vamos tentar emular o máximo de piada dos Vingadores, sendo que o filme dos Vingadores teve aquilo, você teve praticamente quase 10 anos de universo Marvel no cinema, para você se acostumar com o Homem de Ferro, com o Capitão, enfim, com os demais, com o Thor. Então você já chega nos Vingadores conhecendo aqueles personagens ali, você tinha que apresentar muita gente, e na versão do Joss Whedon que a gente viu anos atrás, você não conhecia, não conseguia entender muito aquelas pessoas, assim, o Aquaman era um brucutu sem sentido, o Cyborg, que a gente viu em cenas espetaculares aparecer de forma corriqueira,
O Flash, para mim, não funciona nem, em nenhuma das duas versões. Não é nada contra o ator, nada contra a estética ali. Eu só acho que ele é um bobão demais. Eu gosto muito do cara que faz o Barry Allen na série. Não digo que eu vejo a série toda. É aquilo que eu falei na live, né, cara? Eles querem pegar o Barry e botar a personalidade do Wally, né, cara? Isso. Fica um amálgama meio zoado ali, eles não se decidem quem é quem ali. É uma doideira, cara. Rola com Lanterna Verde direto também. Bom, mas vamos então ao nosso assunto, que é quadrinhos. Caio, uma pergunta que eu sempre faço aqui antes da gente entrar propriamente na Liga da Justiça é o seguinte: qual a tua primeira lembrança de revista em quadrinho assim, na sua casa? Assim? Ah, cara, isso é fácil. O meu pai, ele. Acho que todo pai, assim, mãe, quando vai influenciar o filho para algo, pega alguma coisa que gostava, né? E meu pai cresceu lendo Disney. Então, lá em casa, eu comecei. Mônica, porque era impossível não ter, né? Era anos 80, 90 ali, era Mônica pra caramba. Coleguinha emprestava, então Mônica aparecia. É igual caneta Bic, ela aparece na tua casa de Vida Mônica, tu não sabe de onde veio. Simplesmente materializa a Vida Mônica no teu banheiro. Opa, o Chico Bento. É, tipo isso. Só que meu pai me trazia muito Disney, principalmente Tio Patinhas. Ele gostava muito do Mickey, eu acho que é francês, porque a Disney tinha esse lance de cada. Que era o Mickey detetive, era Eu não sei francês. se é francês ou italiano, mas Acho que é italiano, é. E ele gostava muito, então ele me trazia Mickey e me trazia muito Tio Patinhas, porque, pô, meu pai é Karl Barks pra caramba, né? Curtia pra caramba, gênio. Então foi Disney e Mônica pra caramba. E depois pipocou um Ceninha, era isso que rolava lá em casa. Um gibi dos Changeman, um gibi do Faustão, do Gugu, até que eu conheci super-heróis naquelas animações clássicas do TV Colosso lá, porque eu sou mais jovem que vocês um pouco, da X-Men Homem-Aranha. Aí eu falei, pai, quando for na banca, eu comecei a ir com ele, quero Homem-Aranha, quero X-Men. Aí o resto é história. Aí eu entrei nos super-heróis. E aí, por falar essa coisa de você ser mais novo pra gente, eu acredito que você tenha crescido, ou pelo menos uma parte da sua infância para adolescência, com o desenho da Liga da Justiça, né? Da mesma pessoa que faz a Batman de séries, Superman Animated. Eu já era maiorzinho, mas eu ainda tinha idade para acompanhar, estudava ainda, estava ensino médio, eu acho, curti pra caramba. Então vamos lá. E no quadrinho com a Liga da Justiça, você tem lembrança de como foi seu primeiro contato com esse grupo? Cara, lia coisas assim que rolava muito, acho que todo mundo viveu isso, a colega do trabalho da sua mãe, o filho cresceu, aí ele doa aquele monte de gibi, primo doa, então pipocava muito. Eu lembro de ler Liguinha, a Liga Cômica, mas assim, tudo muito espaçado. Eu peguei para ler Liga e foi muito engraçado, porque eu lembro que guardava o dinheiro do lanche da escola para poder comprar gibi, né? Passava fome, moleque. Eu estava de manhã, chegava em casa, minha mãe, o que tá acontecendo? Tô com muita fome. Porque no caminho é comprar gibi, né? E eu comecei a comprar os melhores do mundo, que era dos anos 90, aquele gibis, aquele formatinho da Abril. E eu peguei do 1, cara. E é legal quando você pegava o negócio do início, né? Aquela fase do Morrison enfrentando lá os marcianos brancos lá e tal. E ali eu falei, cara, era uma origem, de certa forma. Eu conhecia todos os personagens, era uma nova liga. E era a liga, né? Pra mim, que era a liga definitiva, aquele set ali. E aí eu lembro de ler pra caramba. Nessa época saiu o Liga Ano 1 do Mark Waid também, essa revista. E funcionou demais com uma origem para mim. Até hoje, para mim, é a minha origem definitiva assim, da Liga que eu considero. Então foi assim, foi na Abril, formatinho, Grant Morrison. Para o pessoal mais novo aí, Os Melhores do Mundo foi uma revista que saiu, a gente teve aqui no Brasil, nos anos 80, a revista da Liga da Justiça, que virou Liga da Justiça Internacional, que é essa também que o Caio citou como a Liga. Logo nessa, teve uma experiência aqui editorial no Brasil que se chama Liga da Justiça e Batman, que era a Liga da Justiça depois da Liga Cômica. Apareceu lá em casa, cheguei a ler. Era uma formação bem qualquer nota, desculpe a franqueza, que era do Dan Jurgens. Essa liga, na verdade, ela serviu para introduzir a história da morte do Superman. Então ela mesma não conseguiu se desenvolver muito, porque ela ficou refém dessa saga. É porque na liguinha, o Batman é meio que líder, aí depois o Superman assume nessa fase, né? E aí vem a morte dele. Sempre tem alguém da tríade ali, da Trindade liderando, de certa forma. Em paralelo a essa do Dan Jurgens, né, a Liga Europa continuou. E aí na Liga Europa entrou o Hal Jordan, né, o Lanterna Verde Hal Jordan e a Mulher Maravilha. Então teve essa fase aí, mas que eu confesso que não tenho tantas boas lembranças, não. Depois, aí no Brasil, começou a ser publicado Os Melhores do Mundo. Que, inclusive, essa primeira história não é do Grant Morrison, é do Fábio Niceza e não sei se é aquela essa que junta eles assim. Depois veio uma série chamada Noite Final, que eu, se não me engano, até morre. Essa foi encadernado depois, e aí o Igor Morte também lançou essa Noite Final aí.
E aí, finalmente, essa fase do Grant Morrison puxando somente os 7 da liga, né? Esses 7 heróis mais poderosos, que há anos estavam afastados da liga com eles juntos. E era sombria, né, cara? Lembra de um arco que os anjos iam atacar a Terra, até o sei lá, Azazel. Um deles entra pra liga, vira um membro da liga. Era muito louca, cara. Eu não conhecia o Grant Morrison, eu não tinha lido nada dele. E eu achei, cara, que cara doido, né, cara? Ele era muito louco, muito louco. Ali eu comecei a conhecer o Grant Morrison. É verdade. Bom, então vamos separar aí. Eu falei para você separar algumas edições. Quando vocês forem ver lá o podcast do Jogo Velho, você vai ver que o Caio, ele faz um sorteio lá meio alabangou, né? Tipo, eu não entendo muito aqueles sorteios que ele faz lá para decidir a ordem. Não, eu sempre fico, mas, pô, peraí, né? Os caras ficam com medo de perder o nome dali, pô, eu tava se Eu não sou ditador, é pelo humor, tá? É armado, hein? É pensado antes. Só um software na mão dele, cara. Mas eu vou, obviamente, aqui recebendo como meu convidado, vou falar para ele começar esse jogo aí e mostrar aí pra gente o que para a leitura que você destaca aí pra gente, Caio, da Liga da Justiça. Cara, eu vou começar falando do que eu já falei aqui, cara. Eu vou falar do ano 1. Saiu pela Eagle Moss em 2 encadernados. Gosto dessa versão. Talvez se sair uma nova eu nem substitua, porque vai sair caro pra caramba. Mas eu gosto dessa origem. Ele respeita. Eu não li muita coisa pré-crise da Liga, mas eu sei que Superman e Batman passaram longe. A Liga inicial era Canário Negro, era essa galera, né? E eu acho essa origem muito, pelo que eu sei, respeita muito essa galera original da Liga, né? Esses primeiros membros. Só que com a galera pós-crise, né? Então, assim, é muito legal, a história é muito bacana, ela é atualizada, ela é bem moderna, porém ela tem uma estética que remete ao passado. Eu acho que até hoje é o quadrinho que eu recomendo. Qualquer pessoa que fala para mim, pô, queria entender a Liga da Justiça, lê ano 1. Eu acho uma ótima indicação mesmo. O quadrinho ele é muito bonito mesmo, ele é bem desenhado, ele é bonito e colorido. Eu acho que também ele tem uma coisa que a gente vai falar aqui ao longo da conversa, que é DC Comics coloca muito esses heróis dele como lendas, né? A Marvel faz os heróis mais urbanos, o cara ali é um fotógrafo, que tira foto dele mesmo, tá? Esses caras da DC Comics, eles são todos vistos como lenda pela população, respeitados e tal. Só que aí mostra, né, o desenvolvimento, ainda a timidez deles de ser heróis, de se reunir, porque na Liga a gente percebe muito essa coisa, é um clube, né? Eles são um clube de super-heróis, né? Então, como é que é o convívio deles? Como é que é a questão de confiança, tirar a máscara, falar para o pessoal, eu sou fulano, né? Então, tudo isso a gente vai apresentando aí nessa história de uma forma muito legal. Bom, tem algumas cenas com a Hilary aí. Tem uma hora que eles convidam o Superman para entrar na Liga, né? E aí ele fala não, aí tem o Lanterna Verde jogando a cadeira dele no espaço do Superman. E a gente que estava lendo o Melhores do Mundo na época, sabendo que ele posteriormente, em vários momentos foi da Liga, a gente fica, pô, daqui a pouco tu vai aceitar, cara, tu vai ceder isso aí. É demais mesmo, cara. Eu gosto muito das lutas. Essa história é muito frenética. E ela envolve todo o universo DC, praticamente, não só a Liga. Porque os heróis estão se ferrando todos. É porque os principais, a Liga, eles meio que dão aquele sacrifício. Não vou dar spoiler aqui, mas tem aquela cena, o arrebatamento dos protagonistas para vencer o inimigo. Isso é o que linka eles. Porque tem um lance que eu gosto muito, que eles não estão se dando muito bem durante a história toda, não. Precisa ter aquele plot twist e falar, pô, gente, é uma equipe mesmo, sabe? É demais, cara. Recomendo muito. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu até estava dando uma folhada, vi que você tinha lido, já relido para vocês, eu falei, isso vai aparecer lá. Então, também dei uma mexida nela aqui. Gostei muito de reler. É bom também isso, galera. Uma história que você tem aí na estante, aí você pega depois de 5 anos, 2 anos, 4 anos, relê e fala assim, caramba, continua valendo, né? Então, e acho que dá para achar por aí. Se você quiser procurar aí depois no seu computer, aí, no seu buscador, porque de repente acha aí na Amazon ou no próprio site da Eagle Moss essas edições aí que o Caio mostrou. Vale muito. Acha fácil. Eagle Moss tá com muita coisa encalhada dessas coleções de lombada aí. Tu acha fácil. Pô, então fica a dica. Eu vou também então começar aqui, também na coleção, uma revista na coleção Eagle Moss, e que, burramente, eu não botei aqui, mas eu sei de cabeça. Achei que estava aqui na pilha, mas não tá. Que é a Torre de Babel. Uma história. Não tá aí, mas tá aqui, ó. Olha aí. Torre de Babel. Sensacional. História sensacional. Mark Waid também. Mark Waid e o Dan Curtis, cara, os dois juntos. Pode crer. Dan Curtis, cara, essa história, porque é o seguinte, se a gente parar para pensar no... Bom, vou fazer uma sinopse aqui da história. Né? Essa história já virou animação, de repente muita gente que está ouvindo já viu ela como animação. É uma história que, de repente, os membros da Liga da Justiça se veem atacados de forma brutal, sofrem ataques que anulam completamente seus poderes. E aí se descobre que quem desenvolveu essas armadilhas para eles foi o próprio Batman. Todo mundo spoiler aqui, porque a história já é mais conhecida, ele é corriqueiro. Mas é o próprio Batman que faz essas armadilhas. A capa entrega também, né? A capa da Eagle Moss.
A capa já entrega. Mas essa edição também, para o pessoal mais antigo, saiu aqui naquela revista Superman, quando era aquela linha Premium, da editora Sim. Abril. Então ela saiu e a capa era essa também. Então eu acho que sempre já teve. Mas os pontos altos dessa história, ela tem um vilão, como vilão dela é o Ra's al Ghul. E o Ra's al Ghul, é a primeira vez que ele tem uma história assim, que ele está ali, né, envolvido com a Liga. E se você parar para pensar, é uma escolha óbvia, porque justamente o cara é chefe da Liga dos Assassinos, né? Então, assim, uma organização mundial. A gente do Ra's al Ghul é um inimigo clássico do Batman, muitas das aventuras com o Batman. Só que é curioso que ninguém tinha se tocado de explorar. Falou, mas pô, se o cara tá ali, o cara é dono de uma liga assassina, o cara, pô, milenário aí, um aparato aí de maldade no mundo inteiro, como é que a liga nunca tinha se metido com esse cara, né? Então a história explora isso de uma forma muito legal. Relendo ela, vale ressaltar algumas coisas. O desenho dela deixa um pouco a desejar, funciona para a história, mas não é. A própria que ele citou aqui, é muito mais bem desenhada, muito mais bonita, o traço dela. E mais esse traço ele deixa a desejar, mas funciona para a história, ele leva bem. E ele tem duas coisas que ela pontua, que vira um clima de desconfiança com o Batman, que isso vai ser explorado ao longo dos anos, vai voltar a ser explorado depois, na época de crise final, contagem regressiva de crise final, essas coisas todas. A gente vai explorar esse Batman metódico, esse Batman que tem plano para tudo, sabe? Esse Batman... E aí é curioso notar que esse Batman infalível, ele começa a aparecer na Liga da Justiça Cômica, mas ele não é infalível, ele só é aquele cara que ele chega e bota ordem na casa, assim, muito sério e tal. Ao longo da história do Grant Morrison, ele vai afinando mais esse Batman que realmente está ali, é o humano que anda entre os deuses, mas consegue resolver, consegue ser mais assustador do que todos eles juntos. Deve ser muito difícil escrever o Batman na Liga, né, cara? Porque ele é desproporcional demais do resto da equipe. Então, eu imagino que quem acerta é sensacional, cara. E uma outra curiosidade sobre essa história é que ela é a primeira saga que acontece depois do Grant Morrison. Então, o Grant Morrison ele começa a liga com esses 7 heróis principais da editora, mas ao longo do arco ele vai colocando mais gente lá. Ele bota esse Anjo Azazel, bota o Homem Borracha, bota o Aço, acho que é Caçador, que também isso me foge a memória. Eles mesmos. Caçadora. Só que tem uma coisa... Então, quando acaba esse arco, essa liga, entrega para o Marcos e fala assim, tem uns 7 para você trabalhar de novo. Só que um deles fez muito sucesso na fase do Grant Morrison, que é o Homem Borracha. Então, a liga fica com 8, porque aí tem o Homem Borracha, mas de repente que tá aí um bom assunto aí pro TV de YouTube. Foi um desenho aí também muito famoso nos anos 80, de desenho do Homem Borracha na Rede Manchete, né? Era ele. Então, muito pessoal mais antigo lembra desse personagem. E esse personagem aparece aí também nessa história, também é detido ali pelo Batman. Enfim, cara, é uma história meio densa, porque a partir do momento que eles se ferram ali, você vê que tem umas armadilhas que o Batman treina pra eles que são praticamente tortura, cara, sabe? Uma coisa assim, o cara fica lá, é pavoroso. Então, quando acaba, o Homem Borracha mesmo é um que, tipo, os caras ficam assim, ué, você não vai brincar? Não, hoje não tem por que fazer piada, porque causa um trauma na equipe, e aí até, enfim, adiantando aqui, vocês vão entender lendo o Campo Caminho, mas até depois dessa história o Batman fica um tempo afastado da Liga por conta dos resultados dela. Então fica essa história, a impressão que dá é que o Mark Waid fez ela para tirar o Batman da Liga, né? Acho que ele não curtia muito, ele meio que fez para afastar o Batman da Liga. Não tô conseguindo escrever, esse cara é muito sério para mim, cara. Não, deixa eu fazer assim o Batman aqui. Tá certo. Então fica aí. Torre de Babel, lembrando também que tem animação. Eu prefiro o quadrinho do que a animação, mas também, quem quiser conferir aí a animação, tá aí dentro desse universo aí de animações da DC Comics. Vamos adiante, Caio. Sou eu de novo? Cara, eu vou citar uma história que eu não tenho, e eu sei que ela saiu na Eagle Moss também, e eu acho que ela tá para sair agora, que é o Prego. É da Liga a história, né? É legal porque ela é uma Elseworld, né? Que eu não lembro como é que era chamado no Brasil, né? Túnel do Tempo, que é como se fosse um IC, né? Como se as coisas tivessem... E na história, um prego muda tudo, porque na história, eu vou contar... É plot, tá, galera? Honesto, né? Um prego furou... o prego furou o pneu do Jonathan Kent e ele não achou o Clark. Não tem Super-Homem. Não tem Superman. Então, o que acontece? Que mudança tem na história de uma Liga da Justiça sem a presença do Superman? Cara, eu acho demais essa história, cara. O Superman é um herói, é um personagem que eu tenho um amor e ódio muito grande por ele. Porque o Superman... Tá passando por aqui, todos e todas, as voltas e meia vem esse debate sobre o Superman. Cara, eu tenho um amor e ódio por ele, porque eu acho que ele já foi muito mal escrito, mas eu acho ele muito... overpower, eu acho ele muito escoteirinho, que toda reclamação, que até o Capitão América ganhou boas histórias depois, ele deixou de ser aquele escoteiro americano e virou até um cara mais da liberdade, que foi contra os Estados Unidos quando precisou. O Superman não, ele é escoteirinho.
mas já foi muito bem escrito também. Eu também não gosto quando falam mal. Sabe aquele cara, eu posso falar mal, você não pode falar mal, sabe? E eu achei muito interessante isso, cara. DC Comics, ela orbita em volta do Superman desde sempre, né? Como seria o mundo sem ele, a Liga da Justiça sem ele, sabe? Eu acho que vale essa coisa do Superman, porque até pra galera entender, como é o pensamento dessa história, né? É isso que ele falou. No dia que o Jonathan e a Martha vão sair de carro e encontrar o bebê, eles não saem, o pneu foi furado pelo prego, e aí eles não vão. Só que o Superman, na verdade, é o herói que deu a origem de toda a DC Comics, né? Então tem isso. Como é que seria essa editora sem esse super-herói? Tem o herói que é o Espírito, o herói que tá lá, o que tem mais força, mas também tem a maior bondade, que é mais dado, que tem essa entrega, né? Um cara que ele não é da Terra, mas ele se preocupa em proteger a Terra, é um cara que poderia dominar a Terra, é um cara que o sonho dele, muito bem explorado naquelas histórias lá, para o Homem que Tem Tudo, o que aconteceu com o Homem de Aço, do Alan Moore, o sonho dele é ter uma família, o sonho dele é ser aceito, o sonho dele é ser integrado àquelas pessoas, é ser visto como igual e não como pessoa superior. Então, eu particularmente, eu penso muito parecido com o Caio. É um personagem que eu gosto muito, me incomoda quando as pessoas falam mal, mas eu acho que o maior vilão, né, do Superman ainda são os roteiristas, né, cara? Eu acho que é difícil as pessoas conseguirem acertar o tom. É difícil escrever para um cara desse, né? Como é que você vai fazer uma boa história para um cara tão poderoso desse jeito, tão perfeito? Sim. Se você reparar, as melhores histórias do Superman são as que colocam o psicológico dele em questão. Porque o cara é totalmente forte, cara. E já tá manjado Kryptonita, né? E magia também, que são as fraquezas. Então, quando tem essa história, o Homem que Tinha Tudo, né? Esqueci agora o título. Para o Homem que Tem Tudo. Para o Homem que Tem Tudo. Maravilhosa. E tem o lance do psicológico envolvido, sabe? O emocional dele. E o emocional do Superman não é de aço, cara. Isso que é o legal dele. Cara, quem explora isso, eu acho que faz um bom Superman. Tem uma das cenas que eu mais gosto do Superman, que é uma edição que o Lex Luthor vira presidente dos Estados Unidos, aqui também saiu nessa época da Superman Premium, da editora Abril, e que ele tá tão puto com essa situação, mas ele não tem o que fazer, porque o cara foi eleito por voto, democraticamente, aquela coisa toda, American Way of Life. Ele vai pro espaço e começa a socar meteoros de raiva, assim, pau, 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 pau. Também tem uma história que não é nem uma história tão boa, mas ela funciona muito, que é uma introdução da Supergirl, né, na época chamava Superman Batman, ou também até essa série, Superman Batman. E aí ela faz a chegada do Supergirl de novo na Terra. E aí, nessa história, o Darkseid consegue levar a Supergirl lá pra Cosmos. Eu sei qual é. Assim, não é uma história tão, essas coisas não, mas... Eu não gosto muito dessa Superman Batman, nenhuma história. Eu acho todas bem ruins. Eu não sou muito fã dessa... Era uma revista gringa, não era? Era uma revista, né? Nessa eu gosto da reação que ele tem. Essa reação eu não li. Tem que ler. Quando ele vê que a Primalina tá explorando, então ele pega o Darkseid também, ele praticamente crucifica o Darkseid, assim, numa montanha lá. Mas é a reação. É ele mostrando, assim. Enfim, também tem uma outra saga também que saiu pelo Eagle Morris, né, já saiu na brisa, que é a Terra de Ninguém, que é uma história que a Gotham devastada, virou uma área em quarentenada, ninguém pode entrar nem sair de lá. E o Superman vai tentar ajudar a Gotham como o Superman. E não dá certo, porque ele ajuda lá o cara a ligar a luz, é que quando ele volta lá para fazer, tem uma milícia organizada para vendendo a luz, não sei o quê, e ele fala, cara, eu não consigo entender a lógica dessa cidade. Mas aí tem uma outra história que ele volta como Clark Kent. E ele ajuda as pessoas a fazer horta comunitária. Eu acho uma história bem bonita, porque é isso, explora o homem por trás da capa. Então, isso vale. Mas, bom, a menção que você fez aí é ótima, o Prego. O Prego, além de ser uma história bem escrita, ela tem o Alan Davis, ela é escrita e desenhada pelo Alan Davis. Alan Davis é um cara que também na Marvel fez muita coisa para aquela série Excalibur, né? Então um cara que tem um traço limpo, um traço bonito, veio com a turma inglesa, fazer o Capitão Britânia lá, então eu tenho tudo isso que a Panini lançou capa cartão há pouco tempo. E eu gosto quando sai esse capinha cartão, que geralmente era, né, o preço justo. Saiu tudo isso aí, saiu o Capitão Britânia, saiu o Excalibur, em 4 edições, se não me engano. Saiu muita coisa legal, eu gosto muito. Muita coisa legal. A questão que a gente fica, que conhece a história, assim, onde é que está o Superman nisso tudo? Então ele vai desenvolvendo. Então, os super-heróis que existem estão sendo desacreditados, tem lá uma campanha, né? Parece coisa atual, uma campanha de fake news para desacreditar os heróis lá, fora heróis, começa a acusar todos os heróis de seriais infiltrados para dominar a Terra. Enfim, vale a pena conferir. Não recomendo muito a continuação deixa a desejar, chama Outro Prego, tanto que não se relança muito, não. Nossa, eu nem conhecia, nem sabia que existia. Pois é, essa aí não bateu, não. E é isso, é uma possibilidade. E essa coleção Tudo do Tempo a gente vai voltar, porque eu já vou citar aqui a minha para embalar na sua, porque eu acho que tem a ver. Vai lá. E na verdade eu vou fazer igual você, eu vou ver que dá uma trapaceada, que eu vou puxar uma para puxar outra. Mas é para a galera entender, porque a minha recomendação, e até por isso, lembrando vocês que a gente está com um ouvinte aqui hoje, que é o Arthur Ferreira, ele está de ouvinte, mas ele comprou recentemente essa edição aqui, eu resolvi comentar, que é o Reino do Amanhã, edição definitiva. Tem aqui. Aí vão falar, mas
essa é uma edição da Liga da Justiça? Sinceramente, não. Por isso que eu falei que eu vou citá-la, mas vou citar uma complementação. Por que eu estou citando ela aqui agora? Porque eu acho que ela pega isso que o Caio falou. Você tem um mundo, na época, é uma história futurista, no futuro próximo, onde os super-heróis são mais violentos, saem na porradaria por aí, não tá nem aí. E aí você tem a ausência do Superman no mundo. Então as pessoas vão procurar, a Mulher Maravilha vai procurá-lo, para ele retomar, para ele poder botar alguma coisa na cabeça dessa galera que está fazendo justiça com as próprias mãos, sem se importar com os civis, sem nada. Então, como eu falei, não é uma história em si da Liga, mas ela é uma história que mostra a ausência do Superman e as decisões importantes são tomadas pelo Superman da Liga, pela Mulher Maravilha, pelo Batman, que aparece mais como Bruce Wayne, e também pelo Capitão Marvel, Shazam, que volta a ver a Liga, que tem uma função aqui impactante na história. Ele começa, enfim, ele meio dominado ali pela Turma do Mal, mas na decisão da história ele faz uma jogada. Enfim, eu não quero dar muito spoiler, não, porque realmente, até porque o Arthur está aqui ouvindo, está lendo a história, não vou estragar o próprio cara aqui. Mas é uma obra-prima, está fazendo 25 anos de lançamento aqui nesse 2021. Essa edição aqui saiu, se não me engano, quando já estava fazendo 20 anos. Se a sinopse do lencinho não te convenceu a ler O Reino do Amanhã, a arte do Alex Ross vai, galera. É muito linda essa revista, cara. Pois é, e aí por isso que eu vou complementar, que eu vou fazer uma roubadinha aqui, que eu vou complementar com outra do Alex Ross, que é essa aqui, Justiça. Essa é boa também, não tem essa sim é uma história da Justiça. É uma história que ela parte de uma premissa de que os vilões, na verdade, se passam por benfeitores e eles acusam os super-heróis de não usarem seus poderes em prol do bem para resolver problemas da humanidade, como seca, fome, guerra. Só que o mais legal disso que é o seguinte: se você parar para olhar os detalhes, ficar folheando, passeando por ela, que é uma delícia, você vê que isso aqui é uma grande homenagem ao desenho dos Super Amigos, né? Super Friends, Super Powers, né? Na estética, na opção dos vilões, você tem aqui o Mestre do Brinquedo, você tem aqui a Cheetah, você tem aqui o Salomão Drude, né? E você tem esse espetáculo que é a arte do Alex Ross, cara. Ela é deslumbrante, realmente é um dos caras para quem eu tiro meu chapéu, assim, paro para reparar mesmo. Totalmente faz mais capa do que história, mas, na verdade, até para quem quiser ir mais a fundo, são 3 encadenados do Alex Ross para descer que vale a pena. 2 eu tenho aqui, que é o Reino do Amanhã e Justiça, e o terceiro, os maiores heróis do mundo, ou da Terra, agora estou na dúvida, daqui a pouco eu vejo aqui, confiro, mas que são edições que saíram na Editora Abril, ainda é grande, cada uma com uma história de um personagem. Superman, Batman, Mulher Maravilha, também com uma pegada dele se envolvendo em problemas do mundo, da sociedade, do dia a dia. Tendo Shazam também, e aí saiu primeiro no formato, era uma edição um pouco maior, né, porque saiu pela Editora Abril, e anos depois foi compilado pela Panini. Esse eu não sei se está rolando muito por aí, não. O Reino do Amanhã eu sei que foi reimpresso, então se a galera recentemente for aí nesse site de vendas de livro, consegue encontrar e vale muito a pena. Eu acho que são histórias que aí que tá, são histórias que definem bem aquela coisa que eu falei aqui antes, dos personagens da DC serem tratados como lenda, né? A Marvel é a casa das ideias, a DC é a casa das lendas, né? As lendas, os heróis mais lendários, e isso aqui mostra muito bem. E aí até eu dei uma dica aqui pro Arthur, para quem já leu o Kingdom Come, né, o Reino da Manhã, né, como original Kingdom Come, procura aí no computer também o After Kingdom Come, do Alex Ross, que você vai ver umas pinturas que ele fez depois que a série acabou, que mostra assim, 10 anos depois, 50 anos depois, 100 anos, e vai até chegar, pô, vou dar spoiler, mas é porque o caminho que é interessante, vai até chegar a Legião dos Super-Heróis. Então vai mostrando só assim, um desenho, né, o ano, que quantos anos passou, um desenho. Não tem fala, não tem sequência, não tem nada, mas o desenho ali já é explicativo. Então, muito legal. Vai lembrar também que o Reino da Manhã, e é por isso que vale a pena a galera correr atrás dessa edição definitiva. Na edição que saiu primeiro não tem o epílogo, que tem nessa aqui, que envolvendo a Trindade, e tem algumas cenas que também não, algumas páginas que não tinham na edição original, uma hora que o Superman vai lá em Apocalipse e tal, tem umas 3 ou 4 páginas que entraram só depois. Então, essa aqui é Reino do Amanhã completona, lançada pela Panini, vale muito a pena ver. Você já leu essas também, né, Caio? Justiça não, só Reino do Amanhã, Justiça não linda não. Nem tenho ela aqui, mas eu tô ligado nela, tem que pegar. Aí, eu tava ligado também nessa pegada Super Amigos, o Brainiac tem bem um visual clássico, bem legal. Não, e assim, apesar de ser uma homenagem aos Super Amigos, tem uns momentos densos aqui, tem uma que tu fica, cara, imagino. Os caras se ferrando mesmo, com essa arte deslumbrante do Alex Ross, pô, melhora muito a experiência, cara, realmente. E, inclusive, até, como o Caio falou no início, ele leu mais DC, eu, por acaso, até li mais Marvel quando era criança.
Mas não tenho, pra mim, história boa é independente de tudo. Se a história é boa. Total, eu sou assim também. É, Eu tenho um carinho pela liga, mas eu não tenho essa preferência. Nem videogame, nada disso. Eu acho uma besteira isso, cara. é verdade, também. Acho que a história é boa pra gente ver, independente de quem universo. O ruim é ficar numa história ruim comentando. Agora, a história é boa. E aí é por isso que eu também estou falando isso, porque o Reino da Manhã foi o segundo trabalho do Lex Ross, o primeiro dele, quer dizer, o segundo, assim, que teve grande visibilidade. O primeiro foi Marvels, que saiu, obviamente, pela editora Marvel, que conta a história do nascimento do universo Marvel através do olhar de fotógrafo. E essa Reino da Manhã é que ela tem um pastor que conduz a trama, né? O pastor que vai viver, ele testemunha. Né? Ele tem essa pegada, né? Pode crer. Ele é apocalíptico, ele usa versos do Apocalipse da Bíblia. E uma visão também de um terceiro, assim, para tudo. É muito legal. Marvels é bem isso. Sim, mas é porque comparando assim, essas duas obras, eu confesso que eu sou muito mais fã do Reino da Manhã do que de Marvels, que eu adoro também, tá, gente? Não tô brigando com nada, não. Tô só deixando claro. Mas é porque eu recomendo muito. Assim, eu acho que para mim, Reino da Manhã, porque ela faz uma crítica também, pra galera que for ler mais nova, fora do tempo. Na época, os quadrinhos estavam inundados daqueles heróis brucutus, sabe? Cable, pô. Cable vendia, pô, era um sucesso, Cable, cara. Anos 90, né, cara? Era muito músculo e bolso, né, cara? Todo mundo tinha bolso, o Ciclope tinha bolso na pochete. Nossa, e ninguém guardava nada, né, cara? Ninguém usava nada desses bolsos. E aí tem até um dos vilões aqui, que é um herói vilão, né? Um anti-herói, vamos dizer assim, nessa Reino da Manhã, que é o Magog, que lembra o Cable em muito aspecto, braço biônico, uma cicatriz no olho e tal. Então, esse Reino da Manhã era isso. Eram essas lendas da DC voltando à ação no meio de uma época em que o pessoal estava comprando os bilhetes dos caras bombados com bazuca, com tudo. Era o que ditava, né? Você tinha a Image surgindo nessa época aí, com seus desenhos, sabe, Force da vida, sabe, Strike, sei lá. Eu vivi isso muito, foi meu início de tudo. Hoje eu entendo os problemas, mas eu adorava. Como dizem aí nos podcasts, massa velha, negócio massa velha. Massa velha. É massa velha. Mas eu curti muito também, comprei essas número 1 todas. Saga do Clone, do Homem-Aranha, mais anos 90. Saga do Clone, nossa, deve 3 anos, 4 anos, né? Não, e foi isso, tinha essas coisas bombadas, e foi essas sagas grandes de pesquisa, mostra do Super-Homem, a queda do Batman. Era a disputa de quem fazia a história mais megalomaníaca, né, cara? Tinha essa competição. O Hal Jordan com o Crepúsculo Esmeralda. Eu achei até que lembrei de você mais cedo, eu achei que o meu coordenadinho, o Guy Gardner renasce. Que ele vai atrás. Eu tenho, tá aqui formatinho aqui. Cara, Lanterna Verde eu tenho muita coisa. Se um dia quiser falar de Lanterna Verde, é Lanterna Verde na DC e X-Men na Marvel, eu coleciono tudo. Cara, inclusive, ó, dá pra citar essa liga aqui, ó. Eu não vou citar muito ela agora não, mas Zero Hora. Fala aí. Grande história, Zero Hora, do Dan Jurgens. Cara, é a época que você não gostava tanto, assim, mas é uma grande história porque aqui tem o Hal Jordan Parallax, né, cara? Vilãozão. Depois a gente vai ver um retorno dele, graças ao cara que, muito controverso, recentemente foi acusado lá, antes do filme da Liga, também foi acusado pelo ator do Cyborg de abuso, que é o Jeff Jones, que eu gosto muito dele como autor, né? Mas parece que fez besteira, infelizmente. Mas a fase do Lanterna depois, por ele, é muito boa. A gente vê o Hal Jordan voltando, se envolvendo com o Spectro, aquela história louca lá. Mas antes disso, a gente tem aqui a Liga no Zero Hora. Na verdade, o universo DC também sendo destruído aqui pelo Parallax. Inclusive, eu tenho essas versões, que não está aqui perto de mim. Da primeira publicação, formato americano. Que o número é ao contrário, 0-5, e ia pagando a capa. Que eu não consegui me desfazer. Geralmente, quando eu compro um encadernado, eu me desfaço das antigas. Essa não deu, cara, porque eu acho demais a primeira publicação. Aquele lance do 0-5, do 5-0, na verdade, né? 5-0, 5-0. E aí vai apagando, assim. Desculpa, eu acho que é do 4-0. Pode crer. E é demais, cara. Essa história aqui é muito legal. Não tem muito o que falar, cara. Isso aqui é mais uma Lanterna Verde. Tem a Liga da Justiça do Dan Jurgens. Aqui a gente tem o meu Lanterna favorito, o Kyle Rayner, cara. Eu gostei muito do que o Grant Morrison fez com ele depois, então gosto muito desse Lanterna Verde. Eu recomendo essa história, eu não vou entregar muito spoiler dessa aqui não, cara. Só recomendo mesmo. Eu quero só falar algumas coisas sobre essa história aí. Primeiro que eu também tenho um carinho afetivo, eu tenho esse encadernado aqui em casa, o Zero Hora, e também tenho um carinho afetivo por essa história. Eu critico um pouco essa edição, a capa dela, não sei se foi uma escolha... Feio, né? Se for uma escolha aqui do Brasil, se veio de lá, porque ela entrega. Dentro você tem as capas originais dentro, mas aí não tá, não sei, isso aqui não mostra a grandiosidade
da história essa capa. E tem na história também, você não toma paralaxe logo de cara, né? Você descobre lá pro terceiro número. É. E aí ele já tá aí meio na capa, assim, sou eu mesmo, então não tem meio que ela foi igual do Torre de Babel, né? Tipo, já tá dizendo ali a que veio, né? Olha. Mas é isso, é uma história bem anos 90, ela é corriqueira, porque também ela teve o que chamam de tie-in, né? Quer dizer, edições complementares, que serão as edições mensais da época. Eu lembro que eu gostava desses tie-ins, tinha os encontros do Dick Grayson com o Tim Drake, né? Tipo, esse Zero Hora, para o pessoal entender, é um Crise das Infinitas Terras 2.0. É um Crise 2.0, assim. A pegada é muito similar, assim. Lance de realidade e tudo mais. E curiosamente, aqui no Brasil, depois dessa série, as revistas também voltaram para o número 1. Aliás, seguiram a brincadeira, todas elas saíram no número 0, depois número 1, tal. Lá nos Estados Unidos só tem um número 0 e depois continua a mesma Legal. E ela redefinia, né? É a mesma coisa. Vamos fazer uma história para zerar algumas coisas e botar a cronologia em ordem. Então, alguns heróis seguiram sua cronologia que já estava, porque estavam vendendo bem. Outros mudaram. Eu lembro até que o Batman, depois dessa, fica uma discussão se o Batman existe ou se o Batman é um mito. Ele volta a ser mais uma lenda, assim, nessa fase das revistas só dele. O Arqueiro Verde tem uma participação muito importante na Zero Hora, tá falando do personagem. Até porque o Arqueiro tem uma relação muito forte com o Hal Jordan, né? Exatamente. Então, ele é importante. Depois do retorno do Hal Jordan pelo Jeff Jones a voltar a ser Lanterna Verde lá no Renascimento. O Arqueiro tem total importância para mostrar que aquela entidade espectro não é o Hal Jordan. Tá? Ele é amigo o suficiente para entender aquilo, é bem importante, realmente. Sim. E aí o próprio Hal Jordan como espectro também participa da história que marca o retorno do Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde também morreu nos anos 90 e ele voltou o Espírito da Flecha, escrito pelo Kevin Smith. Eu não li, eu tô ligado essa história, mas não li não. É bem divertida essa história e o Hal Jordan como espectro tem um papel importante pro Oliver Queen voltar aos vivos. Também leiam lá. Essa fase do Hal Jordan espectro eu não curti muito não, eu acho que era só uma forma de deixar ele stand-by lá. Não, e realmente o Kyle Rayner funcionou, né? O Kyle foi uma lanterna muito querido nos anos 90. Pô, o Kyle, ele era designer, então ele era o mais criativo. E esse lance do Lanterna que eu mais gosto é dos construtors, né? O John Stewart era um negócio mais militar, o Hal era menos criativo, o Kyle já era ele era ilustrador, se não me engano, designer, ele fazia uns negócios legais. Quadrinho. E tal, e fora que depois ele tem a fase Ion também, né? Ele se torna o Lanterna Verde mais poderoso, assim. Eu sou muito putinha do Kyle Rayner, eu sou muito fã dele. Tem o lance dele ser latino, de origem latina também. Eu acho demais ele, cara. Acho ele muito maneiro. Eu lembro que tem uma história que eu gostava muito, acho que saiu aqui em Superboy, né? Tinha uma revista Superboy que saiu a história do Kyle Rayner, que é ele aprendendo a ser herói. Então é uma história dele com a Mulher Maravilha, Batman, indo atrás para pegar as lições. É um personagem ele tem um relacionamento com a Jade, né? Que é a filha do Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. A Jade e também tem um relacionamento com a Dona Croy, com a Troia. Pode crer. É muito bom. Ele é pregador. Eu gosto do Caio, cara. E eu gostava porque quando eu lia, era Killer Rayner que eu lia, né? Aí um dia, eu vendo alguém falar, é Kyle Rayner. Eu falei, Kyle, que nem eu? E aí eu associei com o meu nome. Eu falei, então é meu favorito mesmo. Mas não é, outra escrita, né? Bom, vamos lá. Agora você, só me perdi aqui. Sou eu. Vou falar um pouquinho mais, mas não vou falar muito não, porque se a galera quiser correr atrás, eles podem comprar ainda. Da Liguinha, a gente não falou tanto da Liguinha. Vamos nessa. A Liguinha, ela do JMD Metés, do Kate Giffen, e eu gosto... Ela tinha tudo pra dar errado. Essa é a graça da Liguinha. Ela tinha tudo pra dar errado. A gente tava vindo de um período de Liga da Justiça mais séria. A Liga da Justiça, ela era mais séria. Sem contar Super Amigos e coisas do tipo. E a Liguinha, ela... Basicamente, eles negociaram... A lenda que tem é a seguinte. Pô, DC, olha só. Vou escrever a Liga, né? Show de bola. Me libera o Superman? Não. Me libera a Mulher Maravilha? Não. Eles conseguiram no máximo um Batman e depois o elenco B da DC. E isso gerou histórias... Eu tô lendo agora, porque o que acontece? Eu li Liguinha esporádico, pintou um mixzinho da época na minha casa, eu li uma história ou outra, e agora com esse Lendas do Universo DC que eu tô lendo a Liguinha de verdade, de 3 edições, e a Liga Internacional, para quem não sabe, tem histórias muito leves e cômicas, sem perder a seriedade, e esse contraponto do Batman com essa molecada, porque essa Liguinha tá muito mais para Jovens Titãs do que pra Liga, né, cara? É uma molecada, assim. Até Jovens Titãs já mais respeito, né? Pois é, cara. A gente tem aqui o Capitão Marvel, tem uma galera ali no início também, o Ajax tá ali, mas mesmo assim é um negócio meio... Eu acho até que essa Liguinha bebe da fonte do X-Men, sabe, cara?
Pode ser, pode Eu não ser. sei se é tipo assim, a X-Men bebeu da fonte dos Jovens Titãs, em contrapartida a DC respondeu ele bebendo com a Liguinha, mas tem esse negócio de os desajustados, aquela equipe mais jovem que briga enquanto tá lutando, que entra em conflito, e o Batman é o mentor. O Batman é quase o professor Xavier da história, e tem a relação dele com o Guy Gardner, que é meu Lanterna Verde, que eu tenho outro amor e ódio também com ele, dele, assim. É igual o Jason Todd pra mim. Eu desgosto muito, mas ao mesmo tempo eu gosto dele, sabe? Eu não sei explicar, depende de quem escreve. Eu não recomendo pra quem quer conhecer Liga da Justiça, não, porque aqui não tá Liga da Justiça em essência. Não Eu tá. concordo com você, eu concordo com Mas você. eu recomendo pra quem quer conhecer uma história divertida. Sim. Uma Liga da Justiça divertida, uma história divertida, assim, cara. Corre atrás. Dá pra achar todas as edições ainda. Esses dias eu procurei no Mercado Livre, tá tudo ainda. Você não vê. Acho que tá rolando até reimpressão disso aqui, e de Jovens Titãs isso aqui. Deve evitar. São 7 até agora que saíram. Eu acredito que não vai sair mais. Eu acho que parou, acabou. Eu acho que o que vai sair é Jovens Titãs só, até a lenda, até o Novos Quarto Titãs, Mundo. Novos Titãs. Novos Quarto Mundo Titãs. acabou, foram 9 edições, acabou agora. Aí saiu uma outra edição do Jack Kirby, um personagem chamado Omak, que depois ele é usado nessas crises finais também. Mas Vai sair Sandman também, só que o Sandman não é o Sandman do. O Sandman que vocês estão pensando, não é? é do New Gamer. Não é do New Game, não é do New Game. New Gamer vai virar série do Netflix em breve, então vou guardar. Aqui que não ele falta tá nesse envolvido. podcast aqui é fã do Sandman, cara. Toda hora alguém cita. Aquele filme que a gente assistiu lá no meu canal, lá bebe muito desse aqui, né, cara? Muito dessa liga aqui. Tem o Guy Gardner, apesar de não ter o Átomo aqui, mas tem a Fogo e a Gelo. Tem o Ajax fazendo meio que o papel do Batman aqui, lá no filme, tá fazendo o papel do Batman. É legal, cara. Recomendo, dá pra pegar aí, galera. Tá disponível e é divertido demais, assim. Você não dá nada por isso, fala, meu Deus, tu não consegue parar de ler, cara. É muito bom. Cara, vale lembrar aqui que a gente tem um programa, né? Eu falei aqui no início, todo dedicado a essa fase da Liga, que a gente gravou antes até do corte do Zack Snyder sair, chamado o nome de The Mates e Giffens Cut, né? Porque eu gosto deles para essa Liga. Mas eu não quis falar nem pro Caio, porque eu vi que o Caio tava lendo, vi uma postagem dele que tava lendo esses dias essa Liga, eu nem quis falar para ele assim, não fala disso não, que a gente já falou. Porque eu acho legal também a gente ver como é que bate pro cara, como é que bateu essa Liga para você, como é que chegou. Uhum. Então, eu nem tenho tanto a falar porque eu tô consumindo. Acho que eu tô no hype ainda dela. Eu tô conhecendo essa liguinha aqui. Sim. Mas até complementando o que você falou, só para deixar a informação mais redonda, foi isso. Por que eu falei que eles eram piores que Novos Titãs? Porque teve uma série antes chamada Lendas. Nessa série Lendas acaba a liga que vinha anteriormente a essa, que era a Liga Detroit, que, enfim, não precisa a gente falar muito dela não, porque não era para ser mesmo. Aquilo era tipo... Essa era a equipe C, né, cara? Era em B. Sabe? Glad, Vibro, Cigana, Vixen depois até... Eu acho que tinha o Hal nessa equipe, não tinha só o Hal Jordan? Tinha não, o Aquaman fundou, mas eu acho que... Aquaman era o líder, né? Meio que e aí tinha esse herói que era o Vibro, aí o cara morava em Detroit, ele falava, pô, vocês não tem onde ficar não, vem aqui pra mim, aqui eu tenho um quartel-general em Detroit, então vamos lá pra Detroit. É porque uma coisa legal a se falar dessa liga, é que depois disso aqui, e aí uma coisa que eu ainda vou também entrar agora, que eu não consumi na época, rola uma parceria com a ONU, né? E a liga se ramifica, né? Vai ter uma Liga Europa, uma liga... Se abre o negócio. E eu acho embaixadas. Isso deve ser muito maneiro. Eu não conheço isso. Eu tô doido para ler, para conhecer. Acho que deve ser muito bom. Bem legal mesmo essa liga. Assim, bom, essa liga foi a que entrou na minha vida, porque isso aí, quando saiu, eu lembro de uma capa da Liga da Justiça número 4, que era todos os heróis pulando em cima do Ajax. Tem aí nessa edição, acho que era a primeira, uma edição que tem um negócio de controle mental, que a gente faz um monstro gigante só com o corpo humano e tal. E eu lembro que eu cheguei na banca e vi assim, óbvio, eu também não conhecia que era o Ajax, então era um cara verde, com um monte de gente pulando em cima, e eu não conhecia nenhum desses caras. E o máximo que eu olhava era que eu falei, pô, acho que esse cara é Lanterna Verde, mas o Lanterna Verde não é assim. Quem é esse cara? Sabe? E aí eu comprei, e não me tocou de primeira não, porque eu era muito moleque, eu devia ter, cara, 9 anos. Se tu não tem bagagem, tu não entende, talvez. Aí depois, acho que em 91, eu tava lá pro número 43, eu comecei a comprar, e aí nessa época a gente tinha uma coisa que a gente tinha que encontrar com facilidade pelo Rio, que era sebo, né? Sebo, ou pelo menos um cara com barraquinha no meio da rua vendendo revista antiga. Nossa, tinha Madureira, tinha muito, acho que fechou tudo. Eu estudava ali em Cascadura, na instrução, né, cara? Então eu já saí ali, descia, passava... Eu estudei na instrução, cara. Olha aí como é que eu vou estar vendo. Quando ele virou MV1, rede MV1, eu estudei lá, cara. Isso já em 2000 e pouco, sei lá.
Essa época eu já Meu tava. ensino médio foi na instrução. Inclusive, eu moro agora perto da instrução. Moro na Praça Seca. Eu faço compras no Guanabara lá perto. Desculpa aí falar de Rio de Janeiro, galera, mas é que a gente tá batendo aqui duas infâncias parecidas aqui. É isso, é isso. E aí, cara, essa Liga da Justiça, falando um pouco dela aqui mais rapidinho, né? Teve uma coisa que você falou que chamou, que foi isso. Só lembrar o negócio dos Novos Titãs, é porque tem essa minissérie Lendas, que eles formam um grupo de super-heróis para resolver uma coisa ali, uma questão, até o Darkseid vilão, e no final aquela coisa, já que nós juntamos, vamos fazer uma liga, quem tá dentro? Aí todos esses caras falam, eu tô. Aí o Mutano, não, eu prefiro não. Não, eu não quero ficar nessa Liga da Justiça, não. Eu prefiro ficar nos Novos Titãs mesmo. Eu falei, pô, Mutano. Isso que eu falei, naquela época tava mais embaixo do que eram os heróis, eram isso. E a gente lembrar também, nessa época, os Vingadores também não eram tão diferentes. Você tinha ali sempre o Capitão América, ou do Thor, ou do Homem de Ferro, ou os três. Lembrando também que o Homem de Ferro não era essa Coca-Cola toda que é hoje, não era. Ele era Coca-Cola, era cachaceiro, porque era aquela fase que ele ficava bêbado, aí passou... o demônio da garrafa, né? Demônio da garrafa. Eu tenho essa história. E sabe por que eu não sou muito fã de Vingadores? Quer dizer, hoje eu sou, não era? Porque eu comecei a ler no Heróis Renascem, cara. Então não tem como ser fã começando ali. Que momento, né? Que momento para se começar essas coisas, cara. Mas... eu acho que essa Liga da Justiça, isso a gente comentou até quando a gente exibiu lá quando você exibiu o filme da Liga da Justiça de 97, na Live Trash, eu acho que ela veio no momento que ela dá um respiro pra galera, porque os quadrinhos da época estavam nisso, estavam começando a ficar muito violentos. Então, você tinha um Demolidor lá que tava pesado, eu lembro que até o Homem-Aranha nessa época era só brigando com gangue, Justiceiro bombando, começando a bombar, o próprio Batman, com o Frank Miller, né, que era denso, que eram os campeões de venda nessas revistas. E aí, ao mesmo tempo, você tem ali uma liga, e nessa introdução que o cara faz aí, o J.M. Demente, nesse cadernado da Panini, no volume 1, ele fala, a gente não pensou em fazer humor, mas quando a gente viu que só tinha aquele pessoal para trabalhar, a gente falou, cara, vamos carregar isso aqui no humor, porque não tem muita saída, né? Um monte de herói desconhecido. O Batman estava ali como fiador, eles falam, o Batman estava ali para pelo menos alguém bater o olho e falar, esse cara eu sei quem é o Batman. Isso era um refresco porque você estava nessa fase aí, cara, que você está dizendo que era tudo meio pesado, é o que era de bronze, né, cara? Isso aí é tudo cria do Watchmen, né? O Watchmen trouxe essa pegada. Tudo tava dark, tudo tava violento, tudo tava... Isso aqui foi refresco, cara. Isso aqui eu imagino, não vivi, mas imagino que tenha sido um refresco pra galera. E depois aí o sucesso foi tanto que vira a Liga da Justiça Europa, como o Caio já citou, tem um momento ótimo que infelizmente não saiu nessa leva, então tomara que o dia Panini relance, mas se não relançar, enfim, tenta ver se tem scan aí, galera. Nessas horas tem que apelar mesmo, que é a Liga da Justiça Antártida. Né, cara? Tô ligado, deve ser demais. Não, muito engraçado. E tem uma coisa nessa série também, que é um filme que a gente viu não deu tempo de fazer, que ela me lembra um pouco do seriado americano, porque eu já li essa história muitas vezes, cara. Essa aí, cara, pode ter certeza que eu já li esse negócio. Eu ficava tentando desenhar essa imagem do Guigagem na mesa, da primeira página, quando era moleque, eu ficava tentando desenhar isso pra caramba. Mas ela é uma série que ela parece essas séries de comédia americana, porque eu tenho muito isso. Eu vejo, às vezes, uma série de comédia americana, norte-americana, e aí, assim, às vezes a primeira temporada não é tão boa. Mas se tem alguma coisa de me fisgou, eu falo, cara, vamos para a segunda. Geralmente não tem erro, na segunda melhora, consegue tirar os excessos e tal. Então, e essa série me passa muito isso, cara. Quando chega pelo número, referente aos números 15, 16, 18 da revista, tá impagável, tá muito rápido o ritmo dos caras. A coisa tá muito bom saber que melhora, porque já tô achando bom já. Melhora. E durou, gente. Isso aí durou, acho que de 87 até 92, até a fase da morte do Superman. Quando eu quis falar na live da Liga da Justiça, eu cheguei a comentar com o Caio e falei, muito do humor do universo do MCU vem dessa fonte, mas eu não podia me explicar ele melhor. Eu acho que, na verdade, essa Liga da Justiça ela trouxe um humor que era raro ver nos quadrinhos ali de super-herói, e que hoje é mais fluente. Você pega, sei lá, uma série solo do Gavião Arqueiro, uma série solo da Mulher-Aranha, ou até alguns momentos do Demolidor, cheio de piadinhas, cheio de se espizinhando. Você vê os Vingadores hoje em dia fazendo um lanche, um sacaneando o outro, tirando sarro com o Homem-Aranha. Eu acho que é ela e Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha também trouxe muito isso, né? Então eu acho que é isso, porque não tá... Eu acho que os caras fizeram algo, gente, um monte de gente adulto vestido colã, andando por lado numa casa, não tem como ninguém tirar um sarro com isso, não vai ficar todo mundo lá, olha como eu sou sério, olha como eu sou bom, não, cara. Eles têm um visual datado, né, isso faz elas serem engraçadas, elas parecem personagens saídos lá da Era de Ouro, a maioria deles, porque muitos são realmente antigos, né, então... Realmente são, não, isso são. O Capitão Marvel aqui tá com a mesma cara de sempre, entendeu? O Besouro Azul, um personagem antigo, o Besouro Azul... Destino aí, o próprio Senhor Milagre, cara, do Quarto Mundo, Jack Kirby, né?
Então são personagens que vieram carregados na tinta mesmo, são bem coloridos. A Canário Negro muda um pouco, né? Ela bota um uniforme mais fechado, ela já tem uma pauta feminista, ela chama atenção. Eu não tinha reconhecido quando eu li a primeira. Eu falei, quem é essa personagem aqui? Depois, Canário. Quando eu fui ler, eu não tinha reconhecido olhando assim. E é daqui que surge a melhor dupla, cara, que é o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, cara. Sim, É daqui que eles se conhecem e se tornam. Acho que é aqui, né? Daqui. Aí começa a parceria. Cara, que dupla é essa? Adoro eles demais, cara. Até no desenho da Liga da Justiça flertaram um pouco com eles, assim, de mostrar mais história. Acho eles dois uma dupla impagável, assim. Muito bom. E até hoje aparece, né? Já mataram o Besouro Azul, já trouxeram de volta, já mandaram de cultura, já trouxeram de volta. Inclusive foi uma morte impactante pra caramba. Foi. Não é uma história da Liga da Justiça, mas é uma história que eu até estava pensando sobre ela hoje, né? Que é a contagem para a crise. É uma dessas contagens para contagem para a crise, né? Crise final. Não sei qual atriz. Eu quero contagem para a crise e pontinho, que toda hora tem uma crise na DC, cara. É tipo semanalmente. E aí, vamos puxar aqui uma, então, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque uma coisa que você falou aí, a gente está mencionando muito arcos que seria... Torre de Babel saiu na Liga da Justiça mesmo, mas eu trouxe Reino do Amanhã. O Ano 1, por exemplo, ele saiu na época na revista da Liga da Justiça, mas ele é uma história que não estava dentro da cronologia, ela é uma história à parte. É engraçado, eu acho que se a gente fizer um dia o programa, de repente, dos X-Men ou do Lanterna Verde, a gente vai encontrar mais arcos memoráveis dentro das edições. A Liga, a gente está fazendo isso na empolgação do filme, mas eu até acho que uma coisa que eu vou deixar um desafio para quem ouve a gente me recomendem fases boas atuais da Liga da Justiça, porque eu realmente fiquei preocupado e falei, caramba, cara. Você gostou da Liga dos 952 ali, do Jeff Jones ali? Eu não curto muito, não, cara. Aquele ciborgue influenciou muito o filme em algumas coisas, né? Tem um ciborgue ali e tal. Ali eu parei com Liga um pouco, assim, e não voltei. Admito que eu não voltei mais a ler Liga. Eu li o primeiro arco, né? Que é aquela história guerra lá, que tem um Darkseid, Aí eu acho novo reboot, né? Que é 952, rebootou. Eu não gosto desse Superman, por exemplo. O Superman lá eu não gosto, que é marrentão, que não quer papo com ninguém, não é o Superman sendo mal utilizado, então eu não curto, cara, não curto mesmo. Porque quando a gente lê quadrinhos, a gente tá sempre se informando, sempre alguém fala, tal arco lá ficou bom, às vezes tu perdeu uma história, não consegue achar uma edição anterior e vai comprar, então vou pegar isso. Você ouve o Tititi, você sempre sabe quando tem alguma coisa rolando para o bem ou para o mal. E da Liga da Justiça, cara, há muito tempo que eu não ouço falar, vai lá que tá uma pena, vai lá que tá um arco bom. Eu lamento. Por isso que eu trouxe esse vizinho aqui que saiu em DC Mais Aventuras, que era uma 1,99, né? 1,99. Essa história aqui é logo depois de um arco maravilhoso, uma série maravilhosa chamada Crise de Identidade. Sim. Crise de Identidade, que eu não também é uma série que aborda... É pesada, né? Pesada. Ela é tão pesada que ela demorou um tempo. Eu soube que nos bastidores as pessoas ficaram um tempo receosas de reimprimir ela, de ficar relançando em cadeia. É aquela história da esposa do Homem Borracha, né? Isso. Pesado. Mas para vocês entenderem, pessoal, vou ter que comentar um pouco da história. Ela começa com o assassinato da mulher do Homem Borracha, a Sui, que também era um personagem... Esses dois tiveram muitas histórias em várias fases da Liga da Justiça, né? Como casal mesmo. Ela não tem poderes, mas ela sempre está ao lado ali do Homem Elástico. Ela é assassinada e aí a gente descobre, através de um retcon, que em algum momento o Dr. Luz ele invadiu o satélite da Liga da Justiça e tentou estuprar a Sui. E aí também a gente descobre ao longo da trama que aquelas histórias dos anos 70, que tinha aquelas histórias mais ingênuas, que o cara entrava no corpo do herói, o vilão trocava de... Então essas histórias aconteceram de fato, mas para os vilões não terem essa lembrança, eles sofreram uma lobotomia ou apagamento da memória pela Zatanna. Então por isso que essa crise de identidade, porque aí os heróis começam a desconfiar um dos outros. Né? Na verdade, o que fica mais desconfiado de todos é o Batman, que faz uma história. Enfim, eu não quero entrar, já estou contando quase a história toda, mas mesmo eu contando o que acontece, gente, vai ler, porque ela tem momentos ali, tem outras mortes que acontecem que são de chorar mesmo. Tem o Jaime Morales, quando existe, que eu nem estou pegando o trabalho dele, mas ele sabe colocar a expressão como ninguém. Então essa história, as faces, as sutilezas que ela tem muita coisa que é sutil que acontece assim. Tem muita briga entre os heróis que você entende melhor porque elas existem, como é que elas nasceram, né? Não é só uma coisa de ranço, é uma coisa que realmente tinha uma coisa mais profunda por trás. Tem pessoas até que comentam que essa história parece uma história da Marvel, não parece uma história da DC, né? Porque ela pega pesado. Ela afirma um negócio ali que após ela, as coisas realmente não ficam mais iguais. E fica uma paranoia mesmo do Batman em relação àqueles heróis que, enfim, o Batman sempre foi contra esses métodos de lobotomia, de apagar memória e tal. E aí tem uma história... Bom, essa história é escrita por um cara chamado Brad Meltzer, que eu não sei nem por onde anda, eu fiquei até curioso, porque ele era um romancista, ainda, o cara tá vivo, é um romancista, escrevia livros, e ele entrou
É tipo assim, olha, um cara da literatura chegou nos quadrinhos. Ele faz essa série que é muito boa. E depois ele assume o gibi mensal da Liga da Justiça. E aí saiu nos Estados Unidos, acho que, não sei se abriu, publicou essa história, que saiu em Justice League Zero, né? Quer dizer, Justice League of America Zero, né? Saiu em setembro de 2006. E nessa história, ela tem vários desenhos convidados, e você entende que sempre existiu um encontro da Mulher Maravilha, do Batman e do Superman, um encontro anual, sendo eles da Liga ou não, eles sempre se encontram para discutir como é que está a Liga lá, como é que estão as coisas, não sei o quê, será que a gente tem que se intrometer? Então, mostrando esse laço da amizade deles, que às vezes estava abalado. E tem alguns momentos aqui, por exemplo, tem uma hora, o Batman está perguntando, Detroit, de quem foi a ideia? Aí o Superman, Arthur e John, né? Que Arthur é o Aquaman e John, que é o Caçador de Marte. Segundo eles, está tudo sob controle. O Batman, não, alguém vai se ferir, alguém vai se ferir. Eles são 4 novos, aí fica na noia. Isso aqui não é um clube. E aí o Superman fala, não, mas o Arthur já é experiente, ele vai comandar. Ou seja, também é um deboche, na verdade, que todo mundo morre nessa liga, ou quase morre. Então, assim, na verdade, o Aquaman não é tão bom. E aí tem uma hora que você vai gostar, Caio, aqui, você começa, porque cada página é um ano, não se alonga muito não, cada página é um encontro. E aí já começa o Superman falando assim, você não fez isso, a Mulher Maravilha. Fez. Aí, no rosto, aí ela, sim. Aí ele vira pro Batman e fala, Bruce. Aí ele, Batman, sim. Ah, o soco! Maravilhoso. O soco que ele deu no Brigado. E ele assim, mas Batman, não é assim que a gente se comporta. A gente não pode fazer isso. Aí a Mulher Maravilha mostra a foto dele caído. Aí, vocês fizeram uma foto? Aí ele... Ela, Canário Negro que fez, mandou por fax para todo mundo. Tipo, cara, que doideira. É basicamente eles conversando sobre o que tá os bastidores, o que tá rolando. É uma sala dos professores, né? Como fosse uma sala dos professores da escola. Aí tem os momentos, como tava. Porque nessa época, junto com esse negócio de lobotomia, há pouco tempo antes, aconteceu um fato também importante, que a Mulher Maravilha tinha assassinado o Maxwell Lord. O Maxwell Lord tem alguma coisa que ele controla a mente, ele controla a mente do Superman, e ela fala, cara, o único jeito de eu parar um cara que controla o Superman é matando esse cara. Então, ao mesmo tempo que ela toma a decisão, que aí ela mostra da Amazônia, guerreira, a gente não pode esquecer que a Mulher Maravilha é uma Amazônia guerreira boladora, né? É embaixadora da paz, mas quando tem que fazer, faz. E o Superman fica bolado. Tem uma cena que é a reunião lá, só tá o Superman sozinho na salinha dos dois, vai. Então ele vai mostrando esses tempos. E no final das contas, tem uma cena que é muito usada em quadrinhos, que é eles olhando as fotos de outros heróis e pensando quem serão os próximos membros. Isso aqui de personagem olhar foto, depois virou recorrente, assim, algum cabeça olhando foto, escolhendo. E aí depois, logo na sequência, tem a Liga da Justiça 1, que aí mostra eles, ainda continua essa conversa, eles olhando as fotos, já mostrando essa formação. Essa formação, inclusive, foi bem interessante, está aqui na capa, foi que tiveram 10 membros na Liga, né? O Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, que aqui ainda era o Wally, o S, a Vixen, o Raio Negro, que também teve uma série bem popular recentemente, vale a pena ver, Mega Avião, Canário Negro, Hal Jordan, como o Lanterna Verde. Uma galera, hein? Eram 10. O Arqueiro Vermelho, que é o antigo Ricardito, parceiro do lá. E que tem uma cena ótima, que aí chega a Mulher Maravilha e o... Virou Speed depois, né? No inglês virou Speed. O nome é Speed, aqui que é Ricardito. O Ricardito é o Speed, entendi. Ricardito é nosso. Alguém tem esse barulho de falar... Mas é melhor que Joel Ciclone, né? Quem lembra do Joel Ciclone? Ciclone, né? É o nome do primeiro Flash. Primeiro Flash, lá Exato. Aqui ganhou o nome de Joel. Lá não é pau, né? Quando eles vão convocar o Gavião, o Arqueiro Vermelho, eles batem lá na porta e o Oliver Queen abre a porta. Aí o Oliver Queen olha a Lanterna Verde a cada e fala, ok, vou pegar as flechas. Aí os caras, pô, desculpa, a gente não vai te chamar não, a gente vai chamar outro cara. Aí já tá o maluco pronto, assim, valeu, aí cuida do meu filho aí, tchau, e vai embora. E bom, por fim, do Tornado Vermelho. O Brad Meltzer fez um bom arco com a Liga da Justiça, se aparelho de republicar, vale a pena ler essas histórias, são divertidas, a equipe está bem azeitada. E depois entra um cara que... Dwayne McDuff. Isso, pô, genial, esse cara é um gênio. Então, aí voltando aqui, então, depois do Brad Meltzer, o Dwayne McDuff, ele assume os roteiros da Liga. Para quem não conhece o Dwayne McDuff, ele é criador do Super Choque. Como é que é o nome da editora? Eu acho que é Milestone, o selo dele lá, a editora, o selo. Heróis Negros, né? Um selo bem interessante. Teve uma crossover com a DC. Eram heróis negros, LGBT e tudo mais, assim. Era bem interessante o lance que ele fez. Era bem interessante a proposta. A DC comprou esses personagens, volta e meia ela pensa em revitalizar, mas morre sempre na praia. Tomara que eu já... só para saber, foi anunciado o filme do Super Choque, vai ser feito.
Mas o Super Choque Aí, ó. aí já é uma. Espero que acertem nesse, por favor. Eu adoro o Super Choque. Pô, quem não gosta, cara, quem não gosta. Mas o Duane, cara, ele fez muitos desenhos excelentes, roteiros excelentes pro Liga da Justiça Sem Limite e Liga da Justiça Animada. O Bruce Timm começou nesse universo animado e ele meio que assumiu, ele meio que foi o sucessor do Bruce Timm. Ele fez muita coisa legal mesmo, cara. Tem muita coisa legal. E só que ele se ferra na Liga. Quando ele pega, ele passa por uma situação parecida com o Kathy Giffen e Jonathan Demme. Nego não libera o Superman, nego não libera a Mulher Maravilha, nego não libera um monte de gente. Aí o Liga da Justiça com o Gorila. Bom, enfim, você já começa com o Gorila como membro da Liga da Justiça, você já não pode esperar muito. Pois é, cara. Mas eu queria destacar essa, minha última indicação aqui, que é uma edição mensal da Liga, né? Mostra o que o Caio trouxe também, a Lei da Justiça Internacional, muito bem citado também, né? Saiu primeiro como edições, né, mensais, agora está sendo relançado foi relançado encadernado. A minha bagagem é menor que a tua, né, Lencinha? Você saca mais que eu, ainda mais de Liga, mas muita coisa que você curtiu, eu também curti, aprendi pra caramba, curti aqui, muita aula. Eu queria citar uma, posso citar mais uma só? Por favor, cara. Eu gosto muito de uma história, que eu conheci essa história comprando o encadernado da Eagle Moss. Eu acho. Ela é do Mark Waid. Deixa eu ver se é do Mark Waid. Não, era do Morrison. Era do Morrison. Apesar de eu não curtir muito a arte dessa revista, que é do Frank Whiteley, que, tipo assim, eu gosto dele, mas não sei se eu curto muito. Liga da Justiça Terra 2. Pô, que legal que você trouxe essa, que eu pensei em separar. Cara, historinha muito. Acho que isso aqui só saiu encadernado porque saiu nessa coletânea. Acho que a Panini nunca publicaria isso aqui. Não tem esse apelo todo, eu acho. Não, mas saiu na mensal. Saiu na mensal. Sai na mensal, sim. Tô dizendo assim, encadernado. Tem o Sindicato do Crime, cara, que, tipo, é uma versão Terra 3, se eu não me engano, da Terra 2 mesmo. Eu não lembro agora dessa história. Eu tenho que reler, eu tenho que colocar ela aqui. E eu gosto muito dessa pegada. Eu vejo influência de Watchmen aqui. Não sei se eu viajo quando eu vejo, sabe? E recomendo pra galera ler isso aqui. É fininha. Mas então rápida, bem boa. Tá sempre em promoção. É mais uma das histórias que saíram ali na época do Grant Morrison. Eu não gosto muito da arte, mas admito que não é uma arte ruim, mas aí não é muito a minha pegada, assim. Tem umas páginas bem legais, assim. E mostra exatamente essa versão dark da Liga da Justiça e como eles são uma espécie de espelho do negócio, né, cara? Espelho invertido, né? Espelho invertido, exatamente. É porque a gente está mostrando aqui as imagens, para quem está ouvindo, é uma tela onde tem uma versão da Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime, como o nome já diz. Lá eles são vilões, né? São analogias, em vez de ser o Bomba e Morcego, acho que é o cara o Coruja também, né? Enfim. Mas são versões malignas da Liga da Justiça, e o herói dessa terra é o Lex Luthor, que pede ajuda para a Liga da Justiça da nossa terra, e ela se propõe a ajudar. E curioso você trazer esse quadrinho, e fica uma proposta até aqui para quem está ouvindo, que de repente lê esse quadrinho que ele recomendou e buscar o longo animado sobre... Que, por acaso, o roteiro do Duane, que eu citei aqui. Deixa eu fazer até um adendo. Tem muita gente que vai ter dificuldade de achar, às vezes, os quadrinhos para ler, mas não vai ter dificuldade para achar as longas animados, que são, em sua maioria, muito bons. Sim. Então, tanto esse eu recomendo demais, quanto o Nova Fronteira também. Sim, sim. Nova Fronteira, se você encontrar o quadrinho, foi publicado há pouco tempo também. Na Eagle Moss também. Na Eagle Moss, a Panini lançou também, mas foi cartonado, mas já faz tempo da Panini. Eu acho que tá para sair de novo. Estou sentindo que vai vir de novo. É um resgate aos heróis da DC Comics clássicos, né? Também é como se fosse um EC, né? Um Elseworld, assim, é um outro universo. Passa nos anos 50, na época da Paranoia. Não é canon para a história, mas mostra... E o traço é atualizado, mas que remete muito ao passado. E ali você vê os heróis da Liga da Justiça naquela pegada retrozona, o Hal Jordan mostrando ele piloto de avião mesmo. É meio que tem origem, tem ali o Ajax. Cara, é demais. Mulher Maravilha, mais Amazona do que nunca. É bem a origem deles ali, com um visual muito legal. E é um do tipo de história que, se você assistir o longa animado, é bom, é legal, te entrega tudo. Dá pra você ver e curtir. E se você não tiver o gibi, tu curtir a história, sabe? É bem legal. Agora, é legal, vou dar um spoiler aqui desse. Vou fazer um trailer, vamos dizer assim, desse do Nova Fronteira, que tem um dos diálogos mais sensacionais, que é o Batman na janela onde está morando o John Jones, um caçador de Marte. O caçador de Marte, pô, a fraqueza dele é o fogo, né? E aí o Batman fala uma coisa assim: para eu detectar lá de Metrópolis, eu preciso achar uma pedra alienígena, mas para você basta uma caixa de fósforo.
Tipo, caralho, mano. Aí podia falar pro Hall. Pro Hall basta sei lá, uma figurinha amarela, já resolve. Uma figurinha amarela, né? Caraca. Agora, só pra gente fechar aqui, essa coisa sobre o Terra 2, por que eu sugeri ver? Porque o desenho animado é mais otimista, né? O desenho animado tem vamos dizer, um happy end, né? O quadrinho tem uma provocação ali. É verdade. Provoca, galera, não vou dar um spoiler aqui, mas você já vai entender, acho que você vai entender um pouco, as coisas não correm tão bem assim nessa proposta da Terra 2 do Grant Morrison. Ótima dica aí. Pô, cara, então passamos aqui várias dicas, acho que quem ouviu aí tá com bastante... Eu tô surpreso comigo mesmo, cara. Eu achei que eu não ia trazer tanto conteúdo assim. Tô feliz comigo mesmo. Pô, eu tô feliz também, porque... Não, e na verdade a gente trouxe essas histórias marcantes mesmo, histórias que bastante pessoas provavelmente citam em outros programas como esse, mas é porque realmente vale a pena, não é chover no molhado, são também nossos olhares. Já falamos da Lei da Justiça Internacional, mas eu quero que o Caio fale, porque eu quero ouvir o olhar dele para essa obra. A gente pode falar sobre justiça quanto mais vezes a gente quiser, e provavelmente algumas das coisas vão voltar, alguns vão buscar coisas um pouco diferentes, e sempre tem gente para descobrir. Eu sempre penso isso, eu sempre gravo essas coisas, no cara sempre tem alguém para descobrir, para pelo menos relembrar, ou para pelo menos a gente trazer coisas sobre a série, sobre aquele quadrinho que vai fazer a pessoa ler com um olhar diferente, com uma atenção diferente. É isso aí, cara. Tô feliz demais de estar revisitando essa galera, graças ao Zack Snyder, quem diria? Quem diria? Cara, Zack Snyder visitar de novo a Liga da Justiça. Muito bom. Caio, a gente está quase na hora de acabar, porque também, como eu falei, o Caio é o homem das mil lives, daqui a pouco eu já tenho outro compromisso. Mas antes da gente partir para o final dos agradecimentos, rapidamente, como o teu assunto é videogame lá no Jogo Velho, tem algum jogo da Liga que você para uma plataforma que você indica, ou que você fala assim, passe longe? Porque eu vou ter já da minha lembrança, tenho muita lembrança da minha lembrança, é aquele joguinho de luta do Super Nintendo, da Liga da Justiça. É o Task Force, pode crer. Cara, Liga da Justiça não tem muito jogo. Eu até antes de gravar, fiz uma pesquisa para ver se estava passando alguma coisa batida por mim, porque tem jogo do Morte do Superman, tem jogo do Superman, jogo do Batman Torta Doidado, jogo do Flash, do Master System. Individualmente tem muito jogo. Mas da Liga, eu penso, será que o mais antigo é o Task Force, que saiu para o Super Nintendo Mega Drive? E realmente, na minha pesquisa, sim. É um jogo de luta lá, Street Fighter, né? Muito competente, porque ele não é um porte de arcade, como o Street Fighter é. Ele foi feito para esses consoles, então ele é muito competente, divertido. Eu lembro que eu conheci o Arqueiro Verde nesse jogo, eu não conhecia o Arqueiro Verde. Eu jogava o Arqueiro Verde, né? Ele tinha Arqueiro Verde. A versão de Mega, pelo menos, foi que eu mais joguei, tinha. E, inclusive, olha que doideira. O nome dele não é Arqueiro Verde, é Green Arrow, né? Flecha Verde. Então eu lembro que eu chamava ele de Flecha Verde, e quando eu li no gibi, não é Flecha Verde? Que eu conheci, olha só, conheci no jogo em inglês o nome. Porque eu tava lendo na época do Morrison ali, pouco antes do Morrison, não tinha arqueiro na equipe ainda, ele foi aparecer depois. Então, assim, é muito legal, cara. Esse jogo, recomendo, é um bom jogo retrô. Eu posso recomendar para o pessoal também os jogos, se você tiver acesso ao emulador. Emulador é uma coisa que eu recomendo demais, porque é preservação, você tem acesso a coisas que não existem mais para venda. Para portáteis, Game Boy Advance e Nintendo DS, tem os jogos da Liga da Justiça Animação, a Sem Limites, são jogos legais. São 3 jogos, se não me engano, 2 para Game Boy Advance e 1 para Nintendo DS. Recomendo um jogo de PS2, é o Heroes United, acho que é o Heroes United, que é um jogo que tem uma visão... Não é o Heroes United, não. Eu vou lembrar até acabar de falar aqui. Que é um jogo que teve da Liga que tem uma visão tipo Diablo, assim, sabe? Vista de cima, assim, você vai desbravando em dupla, você joga com Batman Superman e tal, e é muito legal. E eu acho que para fechar o jogo mais atual, assim, que não é um jogo da Liga, mas acaba sendo, é baseado em quadrinho, que você deve ter lido, que é a série, o arco do Injustice, que teve 2 jogos muito legais, Injustice 1 e 2, que são jogos de luta nessa pegada mais atualizada do Mortal Kombat e tal. É muito bacana, cara. Inclusive, estava há pouco tempo sendo dado de graça no PS3 aí, para quem tinha a PSN. Na pandemia, eles liberaram alguns jogos gratuitamente pra galera. Então, os jogos da Injustice, da série 1 e 2, eu recomendo demais também. Já e é isso, cara. O Injustice valeu realmente a ressalva, já me diverti muito. Ele é da Liga da Justiça, porque a Justiça tá no nome. Porque é mais a Liga da Justiça presente ali, cara. Se você for olhar, tem outros personagens, tem a Arlequina ali e tal, por isso que talvez seja... Mas assim, no Injustice, se você for olhar, é uma história que a Liga protagoniza, né? Então... Exatamente. Só vale uma ressalva aí do que você falou, porque o Injustice, na verdade, eu acho que saiu o jogo e na sequência... O quadrinho é baseado no jogo, né? O quadrinho foi uma contação do jogo. E ele, inclusive, só que eu tenho uma curiosidade,
Ele foi pensado só para ser digital, mas começou a dar muito certo. Legal. E os caras vão imprimir. O roteirista é o Tom Taylor, que é um cara que hoje escreve história para Homem-Aranha, um bom roteirista, inclusive. Vale, se você ver esse nome Tom Taylor, vale pesquisar. E é muito competente. Eu gosto muito da Escolinha de Justiça, cara. Eu gosto muito. Eu tenho 4 encadernados aqui. Confesso que quando chega no quarto, eu sinto uma queda nele. Mas o primeiro, o segundo e boa parte do terceiro, aliás, assim, eu gosto dos 4, assim, só não tenho o 5º ainda porque me faltou justiça no bolso, mas porra, eu já volto meia hora e falo, não, espera para baixar mais um pouquinho, porque eu gosto muito dessa série, a gente acabou não citando, bom, a gente não tinha citado até então, mas acabamos citando aí, graças ao jogo, e recomendo esses cadernados também, como eu falei, não é uma história, é uma história da Liga, é uma história que envolve, na verdade, os heróis da Liga da Justiça no futuro distópico, onde o Superman virou um ditador. Então, fica essa dica. Vale uma ressalva. Eu tava pensando quantas vezes já botaram o Superman como vilão, né? Isso já é uma plot manjada. Não é ou é ele ou é uma contraparte dele, mas eles gostam de fazer isso, cara. É muito doido. Exatamente, uma variável, né? Como você tem The Boys hoje aí, que praticamente é isso, né? Você tem o The Boys. Exato, The Boys é total isso. Um cara que emula o Superman da época do Trump, né? Enfim, aí quem não viu ainda, vê lá o do The Boys, que é bem interessante. Quem não leu também, fica a dica para ler. Eu, particularmente, gosto de quadrinhos. Quem não gosta, acho a série melhor do que a série de quadrinhos, mas acho que sempre vale também a gente consultar de onde veio a origem, de onde é que nasceu os fatos. Caio, muito obrigado aí por trocar essa ideia. Eu que agradeço, cara. Gostei demais do papo. Vamos ter que marcar, então. Já está anotado aqui, Lanterna Verde, X-Men. Lanterna Verde merece porque o leitor de Lanterna Verde está perdido. Precisa de um guia de leitura para o cara entender como ler, onde começar, porque é muito confuso, cara. Inclusive, eu já falo, começa com o Jeff Jones, hein? Prefiro que comece comigo. Depois você revisita o passado. Acho que é a melhor forma de ler. E é bom que a gente fazer logo do Lanterna Verde, que pelo visto não vai ter filme tão cedo dele pra gente que saiu. Tem uma série prometida pro HBO Max dos Lanterna Verdes como um todo, né? A Tropa, mas não sei se vai vingar, não. Tava prometida uma série aí. Vamos ver. Eu sempre fico uma torcida, né, cara? Eu acho que a tecnologia avançou, permite a gente fazer essas coisas com mais qualidade. Na minha adolescência eu encontrava aquelas coisas, Liga da Justiça de 97, já sofri muito, né? Tem um programa, um dos primeiros programas, aliás, o primeiro programa aqui do Cada Um no Seu Quadrinho, a gente fala disso, sobre os filmes que a gente viu nos anos 80 e 90. Spawn, aquele Capitão América de 1990, pode crer. Fantasma, enfim, várias coisas bizarras que passaram aí na nossa vida até eu começar a acertar como fazer, né? Hoje a garotada da sorte aí, que hoje veio, E deixa uma dica aqui para você, Caio. Vou deixar uma dica para você. Uma série que ela começou bem. Eu confesso que também já falaram que dá uma quedinha. Imagino que dê mesmo. Mas é a série Superman e Lois, que estreou no canal. Esse Superman não me comprei muito ele não, quando tava vendo lá a série da Supergirl lá, mas eu admito que eu não vi o suficiente também. Eu gosto do Clark Kent dele, essa série, bom, o plot twist é que o Superman já tem 2 filhos com a Lois já sabe o que ele é, já estão casados, tem 2 filhos. E, cara, eu não sei se mantém, mas o episódio piloto eu achei muito respeitoso com o Superman, muito respeitoso com o público, assim, porque mostra o Superman, aquele cara bacana, tentando fazer o certo, que sabe que inspira os outros, que é muito rápido, que sabe, tá aqui conversando com a mulher e houve uma explosão de buzina, não sei o que, sai voando para resolver, só que tendo que lidar com os filhos adolescentes, que vão... Já vendeu para mim, vou assistir. Eu não sei, eu realmente não vi vários episódios, mas o primeiro, se viu o primeiro até como filme fechado, já vai ficar feliz, já vai ficar assim, que bom, deram respeito, uma dignidade ao Superman. Então, fica essa dica. Bom, para fazer um agradecimento público aqui, tá, pessoal? Rapidamente para a gente encerrar, que é o seguinte, a pandemia me aproximou dos podcasts muito, né? E eu estava falando até que em off de começar, até do Caio chegar, que eu falei, cara, eu tô ouvindo podcast, e principalmente podcasts que falam de quadrinhos e de videogames, eu ficava pensando assim, mas será que não tem ninguém do Rio que faz isso? Que sempre era aqueles, ou o cara era de São Paulo, ou o cara era lá de Pernambuco, ou o cara era de Fortaleza, ou o cara era de Curitiba. E aí eu achei um dia, eu falei assim, será que alguém gravou um podcast já sobre a vacilada para o Roger Rabbit? Cara, quem diria? A pessoa não dava nada. O TV de tubo gravou, e aí em algum momento eu ouvi ele, não, porque lá quando eu era moleque, na Praça Seca, não sei o que, eu falei, peraí, Praça Seca, o cara mora ainda aqui perto de casa, Legal, isso é maneiro, né? A gente estudamos no mesmo colégio, descobrimos agora. É verdade, cara. Se tivesse mais 1 hora de papo, dá até merda. E aquela menina, então, Tu tem um tio que é meu primo. E por aí vai. Mas, Caio, eu agradeço a você por toda essa companhia que você me proporcionou com o TV de tubo e com o Jogo Velho. Deixo aqui meu elogio a todos e todas que hoje em dia fazem podcast.
que estão trabalhando, fazendo podcast, porque o podcast ainda é o espaço mais livre que a gente tem na internet. Essa internet de tantos algoritmos aí que ficam guiando, ficam buscando, enfim, ficam te enquadrando. Eu acho que aqui nesse espaço de bate-papo a gente tem mais liberdade. A gente consegue expor nossas ideias, seja um podcast para falar só de videogame, seja um podcast para falar de saúde, seja um podcast para falar de política, seja um podcast para falar sobre música. Eu acho que é um dos espaços da internet onde tem mais liberdade hoje em dia. Por isso eu tenho muito meu respeito e por isso meu agradecimento ao trabalho que você faz lá no TV de Tubo, no Jogo Velho, e por participar, porque realmente eu brinquei que o Caio tem uma agenda aí super atribulada, mas realmente eu vejo ele sempre participando, tanto que você até me encorajou a convidar. Eu falei, cara, o cara grava com todo mundo, né? Pô, vai querer gravar comigo? Mas esse compromisso que eu vejo não é porque ele é facinho, ele é facinho não, porque ele acredita realmente nessa história que ele faz do formato. Eu sou um operário da mídia, cara. Eu faço 11 anos de podcast, eu tenho uma relação com podcast muito, muito especial, assim. Então, se a pessoa me convida e eu não posso, falo, cara, não posso agora, mas rola tal dia, porque é importante, cara. Eu sou operário, eu tô a trabalho do podcast. Parece piegas, mas é meio isso mesmo, sabe? Comunicação livre, eu tenho essa militância, é uma parada muito maior, sabe? Mas isso reflete, Caio, quando a gente ouve o seu trabalho, você, o Ed, todo mundo lá, o Ítalo, a gente percebe desculpa, esqueci o nome de algumas pessoas que fazem uma coisa, mas a gente percebe esse carinho, esse cuidado que vocês têm, esse acabamento, essa pesquisa, essa vontade de levar conteúdo, essa coisa de interagir com as pessoas, responder, seu carinho em responder as pessoas também sempre no final do programa, ler lá o que a pessoa está escrevendo. Então, tudo isso, agradeço demais. Obrigado, Lencinho, obrigado. Eu só quero agradecer também, Lencinho, porque eu conheço você há mais tempo que você me conhece. Te conheço das redes sociais do Circo Voador e já te vi, falei isso pra você, só não falei contigo, fiquei com vergonha. Naqueles sebos perto da Tiradentes, no centro do Rio, que é umas banquinhas de jornal. Sim. Naquela rua ali que tem na Carioca, né? Na Rua da Carioca. Na Carioca com a República do Chile, Avenida Chile. Eu tava ali comprando gibi uma vez, eu vi você, eu falei, o maluco do Circo Voador, mano, eu não falo com ele, não vou perturbar, não. Então eu te conheço há mais tempo do que você me conhece. Mas eu fico feliz demais, cara, muito feliz. Me chame mais vezes, foi um prazer estar aqui, foi muito legal. Obrigado pela força que você tem dado aí, pelo carinho. E convidar o pessoal, né, para conhecer meu trabalho aí. Pessoal, quiser ouvir sobre nostalgia, né, que é o nosso objetivo, é falar de nostalgia, trazer um pouco de sensação boa nesse momento tão difícil. A gente tem o Jogo Velho, que é um projeto que começou com uma revista digital, cabeçada pelo meu amigo Wade, depois eu entrei com podcast, hoje em dia é podcast, é revista impressa, independente, é canal no YouTube, a gente faz lives, eu faço também conteúdo por fora. Então, começa aí no jogovelho.com.br, lá você vai achar link para tudo, para o podcast Jogo Velho, para o podcast TV de Tubo, que é um xodó, porque a gente está documentando a história da TV brasileira ali. Então, quando a gente fala de um filme, a gente não conta só a origem do filme na gringa, não. A gente fala quando estreou no Brasil, no cinema em casa, no cinema tarde, o horário, como é que foi, como é que era. É nostalgia do brasileiro. Então, assim, TV de Tubo, Jogo Velho e jogovelho.com.br. E você me encontra em qualquer rede social como Caio Hansen, tudo junto, @Caio Hansen. Na Twitch faço lives, tem um canal no YouTube que eu vou reativar em breve, tem Instagram que eu mostro minhas coleções, tem tudo, galera. É só procurar Caio Hansen lá, se encontra. É isso. É isso, cara. Muito obrigado, Caio, pela presença. Bora descer aí o Bob, mais uma vez, pela captação de som. Arthur Ferreira, da banda Build, meus editores que está aqui de ouvinte, ficou ouvindo aqui o nosso papo. Muito obrigado. Vou fazer só uma fotinha aqui para a gente registrar esse momento lindo. Alô. Aí, o cara sabe apertar aqui, eu nem apertar lá. Aí. Agora o riso foi genuíno. Galera, muito obrigado a todos e todas que ouviram. Bom, visitem as redes do Caio, como ele falou, visitem os podcasts dele. A revista Jogo Velho também, que ele ressaltou, é muito bacana trazer. E mais um jabá que eu esqueci. Eu tenho uma coluna no site do Jornal Dia, no portal. jornaldia.com.br, você procura a coluna Gameplay, eu falo de videogame novo lá. Velho e novo também. Então procura lá no Jornal Dia. Agora acabou, prometo. Agora acabou. Como ele bem disse, operário da comunicação, tá aí fazendo mil coisas. Já vamos encerrar aqui, porque já tem mais uma atividade, senão a gente ficava falando aqui de Liga. Eu já tinha emendado, fazer gravar logo Lanterna Verde junto. Mas vamos deixar para a próxima ocasião, com certeza vai ser ótimo. Lembrando, galera, que se você ouviu até aqui, deixe seu comentário, sua curtida, avisa as pessoas que tá rolando, sugira pautas, quadrinhos você quer que a gente debata aqui, o que você quer indicar, o que a gente consulta, a gente faz também as mesas redondas às vezes, então daqui a pouco tem mesa redonda aqui pra gente conversar com mais gente sobre algum tema. E é isso. Muito obrigado a todas e todos. Alô Brasil, alô mundo. Esse foi o Cada Um no Seu Quadrinho. Até a próxima.
cada um no seu quadrinho. Quadrinho.